Mateus capítulo 24. Versículo 8. Mateus 24, 8. Tanta coisa boa, né? Tanta coisa linda acontecendo já nesse culto, já aconteceu. A cada apresentação, uma palavra, pessoas dançando, tudo vê a glória de Deus. Tudo a gente vê a manifestação da glória de Deus. A gente vê a igreja se alegrando, os dons, os ministérios, tanta coisa acontecendo, tanto fluir de Deus, tanta abundância de Deus. E eu me sinto até tão pequenininho nessa noite para trazer algo da parte de Deus para vocês. Mas como é uma festa, né? O bolo sempre fica por final, né? E o Senhor não despede seu povo de mãos vazias, sem o bolo, né? Então eu tenho certeza que o Senhor quer te abençoar. A minha passagem por aqui é só um detalhe, mas na verdade o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer abençoar o teu coração, abençoar a igreja. E essa é uma palavra profética para a tua vida, para a igreja, para os nossos corações. O Evangelho, ele é tudo ou ele não é nada. Não há meio termo. Ele só é Evangelho quando ele é tudo. Se não for tudo, não é nada. Você vê Jesus falando: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e odiar ao outro. Uma casa não pode estar dividida, porque uma casa dividida, ela não prevalece. Então, o Evangelho, quando entrou na nossa vida, ele não entra mais ou menos, ele entra com tudo. Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário, ele não se entregou mais ou menos ao Senhor. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então ele deu por completo. E portanto na cruz do Calvário ele disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a melhor coisa que tem é a gente se entregar para Deus, a gente ter uma vida entregue para Deus, para viver tudo. Porque na verdade o maior beneficiário do tudo não é Deus, porque Deus está resolvidão, Deus está tranquilão, Ele está sentado num trono, reinando. Antes que nada existisse, Ele já estava lá reinando. Antes que não existia mundo, não existia tempo, tudo veio existir pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. O Senhor, Ele bota um pé na lua e outro no sol, com a maior facilidade. Ele é o Senhor. A gente precisa entender quem é o Senhor. E Ele está resolvidão. E o maior beneficiário de viver intensamente com Ele somos nós. Quanto mais intensamente a gente viver para Deus, mais maravilhas de Deus a gente vai viver, vai expressar, vai ter experiência. E eu queria compartilhar algo tão simples que eu aprendi com o Espírito Santo. Eu estava em casa e o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu queria que você botasse a mão assim no seu coração e falasse assim: que bom que o Espírito Santo fala comigo. Ele fala. E ele não somente fala não, ele também canta, sabia? Bota a mão no seu coração e diga assim: que bom que o Espírito Santo canta dentro de mim. Ele também não só canta não, ele também prega. Que bom que o Espírito Santo também prega dentro de mim. Bota a mão no seu coração, fala assim: que bom que o Espírito Santo fala em línguas também.
É. Isso aí. Se melhorar a minha voz nessas duas caixas aqui, a pregação vai ser mais ungida. Vamos ao texto. E o Espírito Santo fala através da palavra, amém? 24:8. Se botar ali fica, se conseguir, porque vai ter um versículo aqui que é chave. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, e se odiarão uns aos outros. Pô, ficou bom pra caramba. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Então vão haver falsos profetas, falso evangelho, perseguição, dores, ódio. E aí ele termina dizendo que, se puder projetar lá, eu agradeço de novo, que aí eu não preciso mais usar meus óculos. Obrigado, querido. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que o Espírito Santo falou para mim, eu quero falar para vocês de uma forma fiel. Nós evangélicos sempre ouvimos falar desse versículo: o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, nós evangélicos, nós sempre entendemos que por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos se esfriará. Mas não é de todos, é de muitos. E eu quero dizer que a igreja não está inclusa nesse muitos. Não está. Não está incluso. Eu e você não somos todo mundo. Se lembra quando a gente chegava e falava assim: pô, pai, eu quero ir naquela festa. Mãe, eu quero sair com a amiguinha, com o amiguinho, porque todo mundo vai. E aí o papai e a mamãe falavam assim pra gente: mas você não é todo mundo. Fala pro seu irmão: e você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Graças a Deus. Levanta a mão para o céu e fala: graças a Deus. Porque logo a seguir, logo no capítulo a seguir, ele vai falar uma parábola. Porque explica esse versículo. Ele está falando: existem 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Todas 10 estão esperando o noivo. E as 5 loucas não botaram azeite na lamparina, não encheram intensamente, não encheram até o gargalo. Elas estiveram com lâmpadas ao meio, com azeite ao meio. E elas estavam esperando o noivo. E o noivo chegou. E o azeite acabou das loucas, das imprudentes. O amor vai se esfriando. Nós estamos vivendo um tempo de tanto ódio. Presta atenção, não precisa nem a gente pregar. Liga a televisão na hora do almoço e liga no Jornal Nacional. Não precisa nem de pregador, querido. Nós, a raça humana é uma espécie falida. A raça humana é uma espécie falida. Quando um homem tomado por uma vida animal entra numa escola e mata 4 anjinhos e fere mais não sei quantos, esperar mais o que nessa terra? O que você acha que você está fazendo nessa terra? Que você é bonzinho, porque ganha um salário, as tuas contas estão em dia, e no máximo que você consegue é o nome não estar sujo no SPC.
O amor de muitos tem se esfriado. Muitos são as 5 virgens imprudentes. Mas tem a virgem que está com essa lamparina cheia de azeite, que está cheio de vida, que está cheio de vontade de viver, que está cheio de vontade de ser cheio do Espírito Santo. Joel capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne, e profetizarão. Os jovens terão sonhos, e os velhos terão visões, ou os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Não dá para parar o irmão Tarcísio, porque os velhinhos estão cheios do Espírito Santo. É promessa de Deus. Não dá para parar a irmã Aparecida. Não dá, porque os velhinhos estão cheios do Espírito Santo. Não dá. Não dá. Não dá para parar a gente cheio do Espírito Santo na igreja. A gente entende, pastor Marcelo, pelo cuidado. Não dá para parar a crente cheio do Espírito Santo. E acontecerá, e até sobre os escravos eu derramarei do meu Espírito. Essa é a promessa. É o derramar do Espírito Santo. Azeite é Espírito Santo, óleo é Espírito Santo, unção é Espírito Santo. O mundo está se esfriando e a gente está aquecendo. O mundo está esfriando, a gente está aquecendo. O mundo está esfriando e a gente está fervendo. Porque o fogo tem que incendiar esse mundo falido. A igreja vai ganhar tudo. Porque quando Jesus voltar montado num cavalo branco, Ele virá com a igreja e nós reinaremos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta não é arma de ataque. Quem tem porta? O inferno. Porta é arma de defesa. É o inferno que tem que tentar se defender contra a igreja, contra os crentes cheios do Espírito Santo. Ora labacandaramanamanô, era labaxanarai, ora namanaie, noranamanaie, chora labaramano. Você não disse que o Espírito Santo canta? Deixa ele fluir. Deixa ele cantar, deixa ele falar, deixa ele te arrebatar, deixa ele te ungir. E João Batista, o homem que se vestia de pele de animais e comia gafanhotos e mel silvestre, ele disse: vem um após mim, eu batizo vocês com água, como o pastor Marcelo falou, eu batizo vocês com água, mas virá um após mim, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. O machado está à raiz, não acaba aí, o machado está à raiz, ou seja, não adianta. Quem é, e quem não é, nunca vai ser. O machado está na raiz. Está na raiz de quê? Da grande colheita. Da colheita quando o Senhor... Porque esse mundo vai ficar tão ruim, que Ele vai arrebatar a igreja. A maldade vai proliferar de tal maneira que a existência humana vai ficar sem sentido nessa terra. E Ele vos batizará com fogo e com poder. E aí Jesus anda 3 anos. Quando chega no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Se quiser, vai botando aí, ó. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito. E para onde eu vou, vocês irão também. Mas eu preciso ir primeiro. E aí Tomé fala: Senhor,
mostra-nos o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Aí Tomé vai lá e fala, aí vem Filipe: Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou: Filipe, eu estou tanto tempo contigo e você não me vê. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da promessa, que o mundo não verá, mas vocês o verão. Ei, por que Jesus, no momento mais crucial, ele para falar de alguém? É porque os discípulos não iam vê-lo mais fisicamente, corporeamente, mas Jesus ia habitar dentro deles. E ele fala assim: o mundo não verá, mas vocês me verão, porque eu vou estar dentro de vocês. E não há necessidade que ninguém vos ensine nada, porque eu vos ensinarei todas as coisas. Capítulo 14. Aí ele vai no capítulo 16 e vai falando do Espírito Santo, do Consolador. Ele vai falando porque Jesus está saindo de cena. E aí ele vai chegar lá no Evangelho de João, no Marcos também diz, quando Jesus aparece na praia e fala: o que vocês têm aí? Então, temos alguns peixinhos aqui. E ele pega e ele parte o pão. Ele parte o pão. E ele, tendo dado graças, partiu o pão. E quando ele parte o pão, os olhos dos discípulos são abertos. Só no partir do pão. Existem muitas pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador, mas a revelação do Cristo ressurreto e do envio do Espírito Santo é o Espírito Santo que dá. E aí Jesus sopra o Espírito sobre eles. Eu não estou falando de Atos capítulo 2, eu estou falando do Evangelho de João capítulo 20. Eles recebem o Espírito Santo de Jesus vivificado e ressurreto, e o Espírito Santo entra neles. E se você lê em Marcos fala o relato certinho. Jesus fala assim: não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto, e a promessa se cumpra, que eu vos batizarei. Receber o Espírito Santo é uma coisa, é quando nós somos salvos, quando a gente se arrepende. Mas receber a unção do Espírito Santo é quando o Senhor transborda na nossa vida e nos levanta com ministério, com dons e talentos. É quando as lamparinas são cheias. Pode um crente estar dentro da igreja e ser uma virgem imprudente, estar com a lamparina no meio. Porque as virgens estão esperando o noivo. Mas nós não estamos esfriando, a gente está aquecendo. Deus está levantando a sua igreja em toda a face da terra. Deus está levantando o seu povo em toda a face da terra. Existem pessoas que estão vivendo hoje só para oração, adoração. Em somente estar 2 horas no culto não é o suficiente. Porque as pessoas estão com sede e fome de Deus. E aí os discípulos sobem a hora da oração, 120 no cenáculo, e eles estão orando, esperando a promessa do Espírito Santo, do derramar. E de repente, como um som de um vento impetuoso enche a casa, e línguas de fogo não são línguas faladas, eles estão vendo visões do Espírito Santo descendo como fogo nas cabeças. E eles começam a falar em novas línguas, com o Espírito Santo que já estava dentro deles, começa a falar outros idiomas, que eles nem podem saber ou não. E eles, mas o mais importante é que todos, repita comigo, todos são cheios do Espírito Santo. Por que todos? Porque todos é a promessa de Joel: e derramarei sobre toda a carne. Então, chegamos até aqui, ok?
A promessa foi cumprida. A promessa está disponível. O que aconteceu em Atos está disponível em qualquer canto dessa terra. Só que só tem um detalhe, queridos. Deus só dá água para quem tem sede. E Deus só dá pão para quem tem fome. Irmãos, não fique olhando para o lado e querendo a experiência do outro. Não fique deixando o inimigo te enganar, porque o fulano foi batizado no Espírito Santo e eu ainda não fui. Isso é um dos maiores enganos que tem do diabo. Não se engane. O que eu e você precisamos é ter sede de Deus e fome de Deus. Porque todos serão batizados. Todos serão cheios do Espírito Santo. Repita, todos, todos, todos. Todos. Diga, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus. Está disponível. Agora, queridos, Deus não dá a glória dele para gente que não está interessada, para gente que não busca. Se ele não for o teu tudo, esquece. Se ele não for todo o desejo do teu coração, vem comigo. Deus sentado no trono, um ser perfeito e maravilhoso. Vocês acham que ele precisava criar o homem para se preencher? Você acha que esse Deus tão lindo e maravilhoso precisava criar alguém para se preencher? Ele é nele mesmo, ele é pleno nele mesmo. Então ele cria o homem para o relacionamento. Pode ler lá em Gênesis. E nós somos seres relacionais. Nós estamos nesse culto aqui nos relacionando conosco, como irmãos, mas com Deus. Eu estou com a minha esposa, eu me relaciono com ela, estou com meus amigos, eu estou com meus irmãos. Nós somos seres relacionais. Por que eu estou aqui? Porque eu amo esse casal. Por que eu estou aqui? Porque eu amo essa igreja. Por que vocês estão aqui me ouvindo? Porque vocês já aprenderam a me amar em Cristo. Nós somos seres de relacionamento. Então, querido, a unção de Deus está disponível. Nós precisamos corresponder a esse relacionamento. Sou eu e você que precisamos corresponder. Tira a frustração, querido. Saia daqui nessa noite cheia de fome de Deus e sede do Espírito Santo. Por isso a gente não está esfriando, a gente está pegando fogo. E aí, como eu vou corresponder a esse amor de Deus? Agora deixa eu te falar uma coisa que vai te rasgar no meio. Não há mérito nenhum em nós. Você acredita que o Espírito Santo habita em você? Levanta a mão e fala assim: eu acredito. Se você acabou de falar isso, deixa eu te falar uma coisa. Foi Deus que escolheu morar em você porque Ele te ama. Nós precisamos entender que Ele nos ama e Ele escolheu habitar em nós. Nós só falamos assim: pode vir morar aqui. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vocês vão e dê muitos frutos, e frutos que permaneçam para a vida eterna. Você entendeu isso? A minha vida e a tua é frutífera para a vida eterna. Ele escolheu me amar, Ele escolheu te amar. Não importa a família que você tem, não importa onde você mora, se você mora num barraquinho, não importa se teu carro é velho, se você não tem carro, se você está desempregado, não importa nenhuma condição externa. O que importa é que Ele escolheu nos amar.
Ele escolheu amar um jovem perdido nas drogas. E falou: eu vou te encher do meu Espírito Santo. Ele não faz acepção de pessoas, não faz nem de idade, nem de pessoas. O mundo está todo amarrado na sexualidade. Ah, é homem, é mulher, é do meio, seja lá o que for, é preto, amarelo. Deus não olha nada disso. Pode ser indígena, pode ser carioca, pode ser paraíba, pode ser português, pode ser japonês, pode ser preto, branco, amarelo, pode ser de Marte. Ele derrama o Espírito Santo e ama todo mundo. Como corresponder? Só tem uma maneira, querido. Eu quero, eu preciso, eu quero e eu preciso corresponder a esse amor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não sei se vocês já ouviram falar de um homem de Deus chamado Roberto de Lucena. Ele foi um deputado federal, um senador, se eu não me engano. É um homem de Deus. A família dele é uma das fundadoras da Igreja Brasil para Cristo. O pai dele foi um dos homens mais cheios do Espírito Santo, mas não falava em línguas. E o pai dele morreu. O pai dele morreu. E ele estava com o corpo do pai no quarto. O pai tinha acabado de falecer. E ele pediu licença para a família e trancou a porta do quarto onde o pai estava morto. E ele levantou a voz e falou: Senhor, eu nunca conheci uma pessoa tão fiel e tão cheia do Espírito Santo como meu pai. Por que ele não foi batizado com o Espírito Santo? E quando ele acabou de ter aquela conversa de filho para pai, aquele homem ressuscitou falando em línguas. E ele abriu a porta do quarto, a família toda entrou e ficaram horas e horas falando em línguas com aquele homem ressurreto. E depois que eles falaram em línguas, cheios do Espírito Santo, o Espírito saiu e ele morreu e enterraram ele. Você tem dúvida de que Deus quer se manifestar na minha e na tua vida? Há alguma dúvida? Agora a grande questão é: você tem fome de Deus? Você está afim de ser qual virgem? Eu quero ser as virgens prudentes, porque o noivo vai vir, irmão. A igreja está sendo avivada. Presta atenção. Glória a Deus que o Bolsonaro perdeu a eleição. E ele é petista. Brincadeira, tá, querido? Glória a Deus que o Bolsonaro perdeu a eleição. Porque se ele ganha, a igreja ia se apoiar. Mas como a igreja perdeu, a gente se humilhou debaixo da mão de Deus. E o Espírito Santo está sendo derramado. Porque a gente depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Entenderam? Nós não estamos presos a nenhum governo. A igreja venceu o Império Romano. A igreja vence qualquer... Não há nada. A igreja é igual uma cabeça. Quando os cabelos vão crescendo, ela capilariza e vai ganhando todo mundo, meu irmão. Ninguém para a igreja cheia do Espírito Santo. Isso aí, vai dando glória a Deus. Deixa o Espírito Santo fluir. Isso, deixa ele cantar. Deixa a alegria do Espírito Santo encher a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Deixa eu só te falar uma coisa. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo, e os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías viu quem era o Senhor, ele viu toda aquela bondade. Quando a gente diz santo, 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 a gente está dizendo perfeito, maravilhoso. Nós vemos a pessoa mais perfeita, incomparável, perfeita na sua formosura. Quem vê o Senhor tem uma vida totalmente transformada, como Paulo, quando caiu no caminho de Damasco, ele ficou 3 dias sem comer, sem ver, e o Senhor mandou Ananias orar por ele. Vai lá, Ananias, ora. E quando Ananias orou por ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Não busque uma experiência. Várias religiões te dão experiência. Busque conhecer ao Senhor. Busque estar perto dele. Irmãos, busque ao Senhor, porque a bondade dele, o amor dele invade a gente de uma tal maneira que a gente não consegue viver mais para nós. Ele nos reduz literalmente a nada. Isso é obra dele. Isaías vê. Ele fala: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor me perguntou: a quem enviarei? Depois que Isaías vê toda a formosura de Deus, ir para o Senhor é fácil. Então, eu não estou aqui pregando sobre uma experiência. Eu estou pregando aqui sobre um relacionamento eterno, de você ser cheio do Espírito Santo,